Salve galera! Tranquilo? Hoje contaremos uma história baseada em fatos reais. Dois amigos tentam enriquecer rapidamente se aventurando no negócio de fornecimento de armas para guerras ao redor do mundo, mas a jornada dá várias reviravoltas e acaba sendo extremamente perigosa. Sejam todos bem-vindos ao Mega Filmes Resumo. Hoje vamos rever a história do filme Cães de Guerra de 2005. Pessoal, estamos prestes a chegar a 500 inscritos, então vamos impulsionar o canal, se inscrever e curtir para atingir a meta de curtidas, então prepare-se. Em 2005, seguimos David Peklis, um homem de 22 anos que mora em Miami e trabalha como massagista. Mas depois de fazer isso por tanto tempo, o pobre rapaz se cansou de esmagar idosos para sobreviver. Mas esse cara não tem outra escolha no momento. Afinal, ele era um jovem confuso que abandonou a escola depois de um semestre, discutiu com os pais e foi demitido de 6 empregos. Para ganhar mais dinheiro, David usou suas economias para comprar lençóis de alta qualidade, que depois revendia para casas de repouso. Mas não deu muito certo porque infelizmente os donos desses lugares não se importam com seus hóspedes. Poucos dias depois, no funeral de um antigo colega de classe, David encontrou novamente Efron Diviroli, um amigo da escola que ele não via há anos. Efron morava originalmente em Los Angeles com seu tio e trabalhava como traficante de armas, mas um dia seu tio o enganou e fugiu com milhares de dólares. Então Efron decidiu retornar a Miami e vender armas pela internet sozinho em sua empresa Ernst Young. Então os dois saíram e conversaram sobre os tempos passados. Então Efron parou em um vendedor e comprou algumas samambaias. Entretanto, como seu fornecedor não estava em casa, ele decidiu comprar de alguns bandidos que estavam presentes, mas acabou sendo enganado pelos caras, e para não ser enganado, Efron voltou para seu carro, pegou uma metralhadora e começou a atirar para o alto, assustando os caras. Davi ficou impressionado com o que viu e quis ser como Efron. Esse cara não quer ser enganado em hipótese alguma. Depois de voltar para casa, David contou à namorada sobre o reencontro com seu velho amigo. No dia seguinte, David vai ao escritório da EOI e fica impressionado ao ver Efron fazendo negócios e se passando por um alto funcionário para descobrir quais contratos seus concorrentes desejam. Afinal, ele não vende mais armas online. Agora esse cara está ganhando muito dinheiro fazendo acordos com o governo dos Estados Unidos. Então, como os dois eram amigos de infância, Efron mostrou a David como o trabalho era feito e como o equipamento funcionava. Vemos que o governo tem um site público que contém todos os contratos militares disponíveis para negociação. E o que Efron fez foi ignorar as empresas muito grandes e investir apenas nas menores, que ele normalmente ignora. Afinal, os maiores contratos são disputados por empresas com grandes volumes de capital. Mas o problema é que, quando se trata de fazer negócios com o Pentágono, mesmo os menores contratos valem milhões de dólares. Então, os dois comeram alguma coisa e depois David foi para casa interessado no assunto. À noite, David conversa com Izzy e descobre que ela está grávida. Embora David esteja feliz com a notícia, ele também está preocupado por não ter dinheiro suficiente para dar uma vida boa ao filho. Então, com isso em mente, quando ele encontra Efron novamente no dia seguinte, David desabafa suas preocupações. Vendo que seu amigo precisa de ajuda, Efron diz para eles trabalharem juntos, mas David se recusa a princípio. Afinal, a namorada dele e todos eles são contra a guerra e até participam de atividades como manifestações. Mas Efron começou a conversar com Vincent numa tentativa de fazê-lo mudar de ideia. Até que ele finalmente conseguiu que ele aceitasse, mas David estava preocupado com o que diria a namorada. Depois de voltar para casa, David contou a Izzy que havia conseguido um emprego vendendo lençóis para o exército. Afinal, os soldados precisavam descansar durante a guerra, então a menina apoiou totalmente a ideia. Então David passou as 6 semanas seguintes fazendo um curso intensivo sobre comércio de armas, vasculhando sites governamentais em busca dos melhores contratos e começando a fazer negócios com potenciais fornecedores. Pessoas que fazem esse tipo de trabalho são chamadas de cães de guerra e podem ganhar muito dinheiro sem nem mesmo colocar os pés em um campo de batalha. Embora seja um nome depreciativo, essas pessoas adoram ser chamadas assim. Para ajudar Efron e David a administrar o negócio, eles encontraram um financista, Ralph Slutsky, um judeu local e empreendedor que possuía 14 lavanderias em Miami. Ele deve saber lavar dinheiro, certo? Ralph se uniu a uma parceria para financiá-los com o dinheiro e, em troca, Ralph receberia 25% dos lucros da empresa, ou pelo menos o que ele pensava ser 25%. Ralph não só não tinha ideia de quanto dinheiro a empresa estava ganhando, como também não entendia o negócio em que eles estavam envolvidos. Porque ele acredita que Efron, assim como ele, é um judeu que quer proteger Israel fazendo acordos de armas com Israel.
Quanto mais David trabalhava nesse emprego, melhor ele se tornava em fechar acordos e contratos, conseguindo até entrar em contato com Henry Girard, um conhecido fornecedor de armas que vendeu armas para ambos os lados do conflito nos últimos 20 anos. Para comemorar, os dois foram a uma boate, tomaram alguns drinks e Efron levou uma surra por se meter com a garota errada, mas para não desperdiçar a noite, os amigos foram a um restaurante onde receberam uma ligação confirmando um contrato enorme com a Beretta. O objetivo era entregar milhares de pistolas à polícia iraquiana em Bagdá. Poucos dias depois, David e Ias foram fazer um ultrassom para ver se o bebê era menino ou menina, mas durante o exame, David teve que sair porque recebeu uma ligação do capitão Phillips, que estava preocupado com a nova lei que proíbe a entrada de armas italianas no Iraque, que infelizmente era de onde as boinas vieram. Apesar de desconhecer essa nova lei, David continua fingindo que tem tudo sob controle. Afinal, esse era um contrato muito importante e, como ele se importava tanto com ele, esse cara nem reagiu quando soube que a criança era uma menina. Mais tarde, David foi encontrar Efron no campo de tiro, e Efron disse que teve uma ideia para enviar armas, e o plano era enviar as pistolas para a Jordânia primeiro e depois enviar as boinas de lá. Naquela noite, enquanto David e Izzy estão jantando com amigos, David fica chocado ao descobrir que Efron enganou seu tio e roubou $70 mil. Afinal, ele ouviu uma história diferente, e como se tivesse sido convocado, Efron aparece na casa e fica chateado ao ver que não foi convidado para jantar. Os amigos estavam conversando e David explicou que era uma reunião com as amigas da namorada. Mas Efron o interrompeu, dizendo que o verdadeiro problema era que a alfândega jordaniana havia confiscado as armas. Como se tivesse ouvido a conversa, o capitão Phillips o chamou e exigiu uma explicação. O soldado avisou que se eles não entregassem as armas, ele cancelaria o contrato. Mas como sabem que o cancelamento do contrato significa o fim de suas carreiras, os dois precisam resolver a questão rapidamente, mas infelizmente muito ainda não é suficiente, e vemos Izzy ouvindo a conversa deles. Quando uma mulher descobre que seu namorado é um traficante de armas e está mentindo sobre seus negócios com ela, ela fica furiosa e se sente traída. Infelizmente, David não consegue explicar a situação, pois precisa partir urgentemente com Efron para a Jordânia para resolver o problema das armas. Mas quando chegaram lá, a embaixada não ofereceu nenhuma ajuda para resolver o problema, então eles decidiram resolver a situação por conta própria e pagaram alguém com contatos na alfândega para liberar as mercadorias. Poucos dias depois, eles se encontraram com Maru Borog, um homem conhecido como o melhor contrabandista do país, e com sua ajuda eles conseguiram dirigir até o Iraque para entregar as armas. Mas depois de ouvir a notícia, David começou a se preocupar com sua segurança durante a viagem, e Efron precisava convencê-lo de que tudo seria feito em breve. E eles poderiam ter tudo entregue na manhã seguinte, então partiram em sua jornada. À noite, a equipe foi parada por soldados que patrulhavam a fronteira com o Iraque. Como Maru Borog tinha experiência nisso, eles subornaram os soldados com várias caixas de cigarros e alegaram que os suprimentos que estavam transportando eram os mesmos, então os três passaram pela patrulha de fronteira sem problemas. Na manhã seguinte, eles acordam em frente a um posto de gasolina abandonado onde Marlboro para reabastecer. Enquanto faz isso, Efron vai até um canto para limpar a água dos joelhos e David atende uma ligação de Izzy, que diz que finalmente entende a pressão que ele sofre e porque ele aceita trabalhar nessa área. Então seu único pedido é que David pare de mentir, ao que David prontamente concorda. Ele mente e diz que está em um hotel, mas de repente ele tem que desligar porque vê um grupo de criminosos armados se aproximando à distância, então ele rapidamente liga para Efron e eles vão embora. Mas não conseguem ir muito longe sem combustível, então Maru Borog tem que correr atrás do caminhão e quando ele finalmente consegue entrar, ele o reabastece em meio a uma saraivada de balas. Sob fogo pesado, os três homens começaram a pensar que não conseguiriam resistir por muito mais tempo, mas, felizmente, o exército dos Estados Unidos apareceu e expulsou os criminosos, permitindo que sua jornada terminasse em segurança. Dessa forma, os três chegaram em segurança à base militar. Eles entregaram pessoalmente as boinas e passaram em segurança pelo Triângulo da Morte, o que impressionou o capitão Phillips. Para guardar uma lembrança, David e Efron tiraram uma foto com a carga e depois foram até o cofre da base militar para coletar o dinheiro. Assim que chegaram lá, ficaram surpresos com a quantidade de dinheiro. Após receberem o dinheiro, eles foram até o aeroporto sob a escolta de soldados e retornaram em segurança para Miami com a carga completa. Após retornarem, os meninos esqueceram o perigo que enfrentavam e trabalharam com mais entusiasmo. David e Efron compraram 2 postes de luz combinando e 2 apartamentos de luxo no mesmo prédio, e também queimaram todos os lençóis finos de David. Ralph ficou tão encorajado pelos retornos financeiros que recebeu que investiu ainda mais na empresa. De fato, a empresa ganhou mais dinheiro devido ao sucesso da missão no Iraque, e os negócios cresceram ainda mais à medida que a reputação da empresa crescia.
Alguns meses depois, vimos uma reunião de novos funcionários acontecendo nos escritórios da EY. Durante a sessão de perguntas e respostas, Efron foi questionado sobre o significado das iniciais da empresa. Mas isso o afetou muito e acabou deixando-o irritado, porque ele não sabia disso quando deu o nome à empresa. Foi por isso que o sujeito gritou e demitiu o funcionário, deixando um clima horrível na sala. Naquela noite, enquanto confortava seu bebê, David consultou o site do governo e descobriu que o enorme contrato conhecido como Acordo do Afeganistão havia se tornado público. O acordo era uma expropriação louca de 100 milhões de cartuchos de AK-47 e outros equipamentos, e sabendo que essa era uma oportunidade, ele também a mostrou a Efron, que ficou muito animado com a oportunidade. No dia seguinte, eles foram para Nevada, onde aconteceria o Vega X, uma convenção onde os vendedores exibiriam seus equipamentos. Mas, infelizmente, seria um péssimo negócio porque, mesmo que conseguissem fechar o negócio, seria péssimo para a logística. Afinal, é impossível para uma empresa pequena como a deles lidar com dezenas de fornecedores ao redor do mundo. Mais tarde, quando David estava jogando em um cassino para esquecer sua tristeza, ele conheceu Henry Girard, uma figura lendária entre os traficantes de armas. David liga rapidamente para Efron e os dois se encontram em um restaurante com Henry, que diz que pode cobrir todos os custos de equipamento para o contrato do Afeganistão porque tem contatos em Albany, que passou décadas se preparando para uma guerra que nunca aconteceu e agora tem munição excedente. Efron percebe que esse é um bom negócio e pergunta a Henry por que ele está deixando isso para eles em vez de fazer isso sozinho. Então o cara revelou que era considerado um terrorista e que não poderia negociar com os Estados Unidos. Então é melhor passar isso para eles e depois ficar com uma fatia do bolo. Ao ouvir isso, David ficou agitado e assustado. Afinal, ele não queria fazer um acordo com terroristas. Mas Efron o acalma, dizendo que eles fazem negócios com pessoas assim o tempo todo, e é por isso que eles finalmente aceitaram o acordo. Poucos dias depois, quando os dois foram a Albânia para verificar a carga, eles encontraram um motorista, Baskin, que era um homem muito alegre. Logo eles chegaram a um dos muitos armazéns de equipamentos onde havia muitos contêineres cheios de munição. Eles então verificam uma delas e testam suas balas disparando algumas vezes para ver se ainda funcionam corretamente depois de todos esses anos armazenadas. Após confirmar a qualidade da mercadoria, os dois retornaram a Miami e fizeram uma oferta de venda. E assim, 5 meses se passaram, até que um dia, quando David estava brincando na praia com sua família, Efron correu para lhe contar que eles tinham assinado o contrato, e seus amigos estavam comemorando animadamente. Mas antes que o negócio seja concretizado, eles e a empresa precisam ser investigados para garantir que tudo esteja em ordem. Então, esses amigos começaram a falsificar folhas de pagamento, recibos de requisição de materiais e livros contábeis porque nunca tinham feito essas coisas antes. 2 semanas depois, eles vão para Rock Island para se encontrar com funcionários do Ministério Público dos Estados Unidos e, como estão nervosos, fumam um cigarro de samambaia antes de entrar no prédio, embora um pouco chapados. A reunião corre bem e eles são aprovados para vender armas para o exército dos Estados Unidos. Mas, quando descobrem que conseguiram um emprego porque cobraram $50 milhões a menos que a família Efron, ele enlouquece pensando em perder dinheiro. Então, David vai para casa e, enquanto brinca com o bebê, conta a Izzy que ficará na Albânia por um mês e, surpreendentemente, a menina aceita alegremente, mas apenas porque ela vai ficar na casa da mãe por um tempo. Ao ver o rosto confuso de David, Izzy revelou que sabia sobre a viagem de David ao Iraque porque encontrou uma foto dele lá. Então David se desculpou e disse que era apenas para o bem dela que ele escondeu a verdade dessa vez. No entanto, Izzy também disse que encontrou várias moedas escondidas em e que não confiava mais em David e foi embora com os filhos. De volta ao escritório, antes de David partir para a Albânia, Efron presenteia com uma granada de ouro para agradecer ao amigo por ter ido sozinho coordenar as coisas em outro país. David então agradeceu e lhe entregou um contrato de cooperação para garantir que tudo corresse bem. Apesar de assinar o acordo, Efron não parecia feliz. Então vemos David já no hotel na Albânia tentando falar com Izzy, mas ela não quer responder. Então o cara vai abrir a porta e vemos Baskin mais uma vez designado como motorista para levá-lo ao trabalho. Naquela tarde, enquanto preparava o carregamento, David descobriu que as balas eram, na verdade, da China, não da Albânia, e, portanto, eram ilegais para envio aos Estados Unidos, e ele rapidamente os alertou. Juntos, eles ligaram para Henry, mas o negociante se recusou a admitir que os havia enganado, ele apenas gritou com eles, dizendo que eles deveriam aprender a verificar as mercadorias antes de negociar, e que o problema era apenas que David ficou na Albânia para tentar obter. A solução para esse problema foi que, alguns dias depois, Efron apareceu e lhe contou seu plano, reembalar a munição para que parecesse que era da Albânia. Afinal, com a nova embalagem,
a alfândega dos Estados Unidos nunca notaria a diferença. Além disso, usar plástico e papelão reduzirá significativamente o peso e economizará muito dinheiro. Baskin então apresentou os dois amigos ao dono de uma empresa de embalagem chamado Inver. Efron explicou que precisava reembalar milhares de itens, mas não disse que eram doces chineses, apenas disse que a única razão para isso era reduzir o peso da remessa. Depois de ver a carga, Inver concordou em fazê-lo e calculou o preço em $100.000. Os amigos até fingiram discutir se gostaram do valor, mas a verdade é que era menos do que eles imaginavam, afinal, assim economizariam milhões. Algum tempo depois, em 8 de dezembro de 2007, eles entregaram o primeiro carregamento de 5 milhões de cartuchos de munição ao exército afegão sem nenhum problema. Poucos dias depois, durante o Natal, David conversou com Izzy em um cibercafé, e Izzy fez isso só para ver sua filha na videochamada da série da Marvel. Mais tarde naquela noite, Efron ligou para David e disse que havia descoberto que Henry havia cobrado muito mais pela bala do que havia pago. Mesmo que eles tenham feito o mesmo, Efron ficou feliz e disse que queria tirar Henry da folha de pagamento. David imediatamente tenta convencer Efron de que essa é uma péssima ideia, porque Henry não é do tipo que se deixa enganar facilmente. Mesmo que recebesse mais, todos ganhariam muito dinheiro com o acordo, o que poria fim a toda a operação. David também nos lembra que aquele que estava ocupado trabalhando no exterior, enquanto Efron estava apenas aproveitando a boa vida no escritório, parecia que não havia parceria entre eles, apenas um chefe e seus lacaios. Efron entende mal a situação e promete que não fará nada estúpido, mas logo depois ele rouba o contrato de colaboração da mesa de David, e rapidamente vemos que Efron cumpre. Porque poucos dias depois, David é sequestrado de seu próprio hotel no meio da noite e levado para um lugar abandonado, onde é espancado e Harry coloca uma arma em sua cabeça enquanto diz que eles não deveriam ter mentido para ele, e então ele vai embora. Após esse momento doloroso, David decide não ficar mais no país, então retorna ao depósito para pegar os documentos, onde Amber se aproxima dele e informa que todos os pagamentos estão atrasados, avisando ainda que sabe porque eles reembalaram suas coisas, como se já entendesse o que aconteceu. David prometeu que transferiria o dinheiro assim que chegasse aos Estados Unidos e o devolveria em uma semana. Assim que David entrou no táxi, uma mulher que alegou ser esposa de Baskin aproximou-se dele e disse que David não voltava para casa havia vários dias. Diante de tudo o que aconteceu recentemente, David decidiu nunca mais retornar a Albânia. De volta a Miami, David foi direto falar com a ex-namorada e confessou o que havia feito ao longo dos anos. Ele também prometeu deixar o emprego e voltar a ser um curandeiro pedreiro, então Ezo a perdoou. Depois, ele vai se encontrar com Efron em seu escritório e diz que está indo embora e que precisa receber sua parte do acordo, mas Efron age de forma cínica e se sente traído, então se recusa a pagar o que lhe é devido, mesmo que David diga que falará com o advogado se não receber o dinheiro. Mas aparentemente, Efron estava falando sério, afinal ele destruiu a única cópia do contrato entre eles, e quando percebeu isso, David jogou uma granada de ouro em seu antigo parceiro pela janela, assustando todos no escritório. 3 meses depois, David retorna ao seu trabalho como massagista, mas uma tarde, o intermediário Ralph se aproxima de David e diz que Efron está muito arrependido do ocorrido, então os três vão a um restaurante para conversar, e Efron propõe um contrato, dizendo que pagará a David 200 mil, mas isso é obviamente muito menos do que ele deveria ganhar. E David fica bravo e começa a revelar a Ralph todas as coisas ilegais que eles fizeram, e diz que ainda tem todas as evidências do crime em seu caderno. Então se ele não receber a punição que merece, ele irá à polícia, mas Efron não se importa, afinal, se ele fizer isso, David irá junto com ele, então o final da reunião é pior do que quando começou. Pouco depois, David recebeu uma ligação do New York Times solicitando uma entrevista sobre a questão das armas chinesas. Isso o assustou porque significava que o caso havia vazado de alguma forma para a mídia. Então ele fingiu que não sabia de nada e desligou. Depois, ele garantiu a Esquilar que ligaria para um advogado e pediu para falar com Efron por 1 minuto no elevador, que revelou ter recebido a mesma ligação do jornal. Então Efron começa a bancar o amigo pobre, tentando enganar David para que ele não revele nada. Mas David percebeu isso e deu um soco no nariz de Efron, dizendo que entendia que eles nunca foram realmente amigos. Assim que o elevador chegou ao saguão do hotel, os dois se viram cercados pelo FBI, que os prendeu na hora, e descobrimos que, de todos os crimes que cometeram, o que os levou à prisão foi a falta de pagamento em ver, o que o levou a nos denunciar ao Pentágono. Essa denúncia levou a uma grande investigação governamental que levou à prisão de Ralph, mas, por medo, Ralph fez um acordo com o FBI, onde ele conspirou com um espião durante uma reunião, onde serviu como intermediário para descobrir a verdade. Por isso, eles foram chamados pela mídia de jovens que enganaram o Pentágono. Efron foi acusado de 70 crimes federais e condenado a 4 anos de prisão.
David se declarou culpado e foi condenado a apenas 7 meses de prisão domiciliar. Este caso também expôs todos os problemas existentes na aquisição de armas pelo governo dos Estados Unidos. Além disso, a EY voltará a operar no setor em 2022. Poucos meses depois, vemos David retornando ao trabalho como massoterapeuta. Mas o que ele não esperava era que o cliente dessa vez fosse Henry. Ele percebeu o nervosismo de David e o acalmou. Eles sentam e conversam, e Henry diz que não é uma má pessoa, pede desculpas pelo que aconteceu na Albânia e agradece a David por não denunciá-lo ao FBI. David então pergunta se o primeiro encontro deles foi uma coincidência e se Henry sabe o que aconteceu com Bashek. Mas Henry não responde e apenas coloca uma caixa de dinheiro na mesa para impedir David de fazer mais perguntas.